Eu te desafio a encontrar mazelas e dizer que grandes pensadores, filósofos, teólogos da história da igreja que criam no calvinismo viviam de forma libertina. Eu te desafio a afirmar que Agostinho, Calvino, John Owen, Edwards, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, todos eles calvinistas. Quem teria a audácia, a petulância, a pachorra de dizer que eles viviam de forma libertina? Pelo amor de Deus! Agora, até onde eu sei, escândalos e mais escândalos são provenientes do meio pentecostal e não do calvinismo reformado. Nós vemos através de adultério, corrupção, manipulação, são provenientes do pentecostalismo e não do movimento reformado ou calvinista. A mídia detona com vocês e é o pessoal mais moralista e legalista, não é? Farisaico que existe. Eu me esforço para ser salvo. Blá 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 blá. Mas é o pessoal que mais promove escândalo no meio do cristianismo. Hipócritas! Malafaia não aguentou levar a surra dos calvinistas e gravou mais um vídeo em resposta a todos os calvinistas verdadeiros e corajosos que se propuseram a contraditá-los. Detalhe, os calvinistas, eles se consubstanciaram e pautaram-se nos textos bíblicos que ele citou e fizeram uma análise exegética, teológica, correta e coerente de acordo com o contexto. Eu gostaria de analisar juntamente convosco o novo vídeo do Malafaia, porque esse vídeo, como ele mesmo afirmou e prometeu, não é? Ele seria quente, e o vídeo que eu me prontifiquei a gravar, ele também será muito quente. Ok? Vamos lá, vamos lá. Olá, minha gente. Eu tenho uma palavra que é exclusiva para o povo evangélico do Brasil. Eu quero falar aí sobre esses pseudos reformadores calvinistas, né, predestinados, que têm perturbado a igreja evangélica. Percebe que Malafaia usa a expressão os calvinistas têm perturbado a igreja evangélica. E eu concordo. Os calvinistas e o calvinismo em si têm perturbado de fato a igreja evangélica. Porque o calvinismo é o evangelho. Não tem como eu criar atalhos e ser mais leve aqui. O calvinismo é o evangelho e ponto final. Gostando ou não, aceitando ou não, é o evangelho. Ele tem perturbado? É claro que tem perturbado. O evangelho verdadeiro, ele perturba, ele incomoda mesmo. Martim Lutero fez aquela declaração, né, se tornou uma célebre frase em nossos dias, quando ele disse assim: se o evangelho que pregamos fosse recebido em paz, com aplausos, com holofotes, não é? Confetes, não seria o evangelho de Cristo. Os calvinistas incomodam mesmo, perturbam mesmo. Agora, isso é bíblico. O verdadeiro evangelho, ele perturba, ele não fica entre quatro paredes. Vocês estão lembrados de Atos capítulo 17? O apóstolo Paulo chegou em Tessalônica. E ele começou a pregar a palavra, mas não somente pregar. O texto diz que ao chegar em Tessalônica, confira depois, ele se dirigiu até a sinagoga dos judeus e lá começou um debate teológico com eles. Começou a disputar as escrituras juntamente com os judeus ali. Esse texto, somado com outros, ele destrói esse conceito desta geração mimada, mimizenta, fresca, de que debate teológico não é coisa de cristão. O que vocês estão fazendo, que estão debatendo teologia e não estão ganhando almas? Meu amigo, o fato de debater teologia já é uma forma de pregar o evangelho, evangelizar e ganhar alguém. Ou vocês acham que eu descobri a fé reformada simplesmente porque eu estudei
eu me debrucei na escrivaninha que eu tenho ali, juntamente com a minha biblioteca, e me propus a estudar. Foi através de outras pessoas, foi através de outros debates pessoais, ou até mesmo em grupos de WhatsApp. Se não houvesse debates, outras pessoas não conheceriam a fé verdadeira e genuína, bíblica, cristocêntrica. Agora, meu amigo, debate é bíblico. O apóstolo Paulo, em Atos 17, ele debate com os judeus e simplesmente com a intenção de trazê-los para a verdade, de que eles conhecessem a fé verdadeira e o Cristo exarado nas Escrituras, que quando eles liam o Antigo Testamento não enxergavam Cristo. E Paulo discutia com eles. Ok? Isso já desmistifica esse conceito. Doutores debatendo teologia, vai ler a Bíblia. Ok? E Paulo, em Atos 17, ele debate teologia com os judeus. E diz o texto que muitos que estavam ali, eles creram no Evangelho. Alguns gregos e não poucas mulheres creram na mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando e ajuntaram-se a eles. Houve, portanto, uma rebelião tão grande na cidade que os judeus, motivados por inveja, Malafaia, motivados por inveja, e eu não sei qual é a sua posição, né? E essa sua disposição também em bater de frente com os calvinistas. Eu não sei se é porque está perdendo a membresia, congregados, não sei por isso, deve ser. Mas o texto em Atos 17 diz que os judeus, movidos por inveja, perceberam que alguns, ou na verdade que muitos estavam se convertendo, e aí instigaram o povo, dizendo assim, no verso 6, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Percebe, Malafaia? O evangelho verdadeiro alvoroça, incomoda, perturba mesmo. Vamos continuando? Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu reconheço que a igreja presbiteriana é a igreja de Jesus. Quero deixar isso aqui bem claro. Eu reconheço que a igreja presbiteriana é a igreja de Jesus. Eu tenho dúvidas dessa declaração dele, até por uma questão de psicologia, expressões corporais e por aí vai. Eu reconheço que a igreja presbiteriana é a igreja de Jesus. É o mesmo que eu falasse assim, eu sou contra os arminianos, sou contra os pentecostais, não eles em si, mas contra o ensino e a teologia deles. Eu sou contra. Mas no fim das contas eu digo assim, eu reconheço que a Assembleia de Deus é a igreja de Jesus, não faz o menor sentido. Porque a presbiteriana, que é a igreja de Jesus, como ele acabou de falar, ela é composta por calvinistas. Então é muita incoerência da parte dele, né? Ele desperta uma certa repugnância com os calvinistas, mas ao mesmo tempo diz que a presbiteriana é a igreja de Jesus. É incoerente, é antilógico. Continuando. Quero deixar isso aqui bem claro, mas eu quero esses caras. Esses. Primeira mão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu acho interessante é como é que tem pentecostais seguindo essa raça. Glória a Deus. Esses caras Amém. debocham da nossa teologia e de nossos princípios. Eles não creem em dons espirituais. Eles não creem em cura, nem em milagres. Primeiro ponto, esses caras debocham da nossa teologia, mas é bíblico? Ô Malafaia, porventura você já leu 1 Reis 18, quando o profeta Elias zombava dos profetas falsos adoradores de Baal e de Azera? Ou de Azerá? Você já leu? Elias dizia assim, gritem mais alto, pessoal. Quem sabe ele está viajando, ele não é Deus. Ou quem sabe ele está dormindo e essa gritaria vai despertá-lo. E diz o texto que eles saltavam e dançavam diante do altar. Práticas típicas do movimento pentecostal. Dançar e saltar. E Elias zombou da fé e da crença deles.
Eu acho que o Senhor é mais sábio e mais correto do que Elias. Vai lá e reclama com o profeta Elias que a atitude dele foi infantil, foi errada, que ele não deveria desombar dos profetas falsos. Vai ler a Bíblia. Está precisando ler. Esses caras, ele continua, o segundo ponto, eles não creem nos dons espirituais, não creem em curas e milagres. Isso é uma falsa acusação, porque quem foi que te disse que calvinistas não creem em dons? Os calvinistas, eles são divididos em cessacionistas e continuistas, meu amigo. Cessacionista é aquele que crê que todos os dons cessaram? Não, eu sou um cessacionista e não creio que todos os dons cessaram. O que um calvinista cessacionista crê é que os dons milagrosos cessaram. Como, por exemplo, de línguas, profecias, curas, o dom apostólico. Esses 4, porque tiveram a sua relevância no primeiro século e estava intimamente ligado com a divulgação e a promulgação do evangelho no primeiro século. Eu não vou entrar em detalhes aqui, quem quiser assista os vídeos que eu tenho no canal, uma série de vídeos, eu detalho de forma mais minuciosa essa questão dos dons que cessaram, os dons milagrosos. Mas nós cremos sim, que outros dons estão em evidência. Aliás, a listinha de 1 Coríntios 12, dos dons, ela não se limita apenas em 1 Coríntios 12, mas nós temos os dons em Romanos, capítulo 12, em Efésios 4, verso 11, que algumas pessoas se apegam só àquela listinha, né? Parece que os dons é só de línguas e profecias. Mas a graça de Deus é multiforme, é inesgotável. Eu não vejo ninguém dando ênfase em dons como, por exemplo, de misericórdia, de socorros, governos, liberalidade. A graça de Deus é multiforme, Malafaia. Agora, afirmar que eu também, ou que calvinistas cessacionistas não creem em milagres é uma falsa acusação. Isso revela que o senhor é um desinformado. Tá? Isso revela exatamente isso, porque cremos em milagres. Afinal, Deus é soberano, meu amigo. Ele faz o que ele quer, na hora que quer, no momento em que bem deseja, e não der satisfação ao homem. Eu não pretendo engavetá-lo. Deus é soberano, pronto e acabou. Agora, afirmar e colocar todos os calvinistas entre o mesmo pacote, dizendo que todos eles não creem em dons, ou que todos eles são cessacionistas, é uma falsa acusação, meu amigo. Eu vou te apresentar alguns calvinistas que são continuistas, ou seja, que creem que dons continuam na igreja contemporânea. Reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, é um calvinista que crê que dons ainda são evidentes e perpetuam na igreja do século XXI. Pastor Walter McAllister, ou melhor, o bispo Walter McAllister, é um calvinista ferrenho roxo que crê na contemporaneidade dos dons. Pastor pentecostal Paulo Romero é um calvinista, homem santo de Deus, que crê que dons continuam. Percebe? Pastor e escritor, grande comentarista Sam Storms, um calvinista e que crê que dons continuam. Percebe a sua incoerência e a sua falsa acusação? Nem todo calvinista é cessacionista. Está precisando fazer essa distinção entre continuistas e cessacionistas. Continuando. Mas sabe o que é? É uma garotada que nem tirou a fralda do evangelho ainda, que não entende nada, não aprendeu nada, nunca sentou em banco de escola dominical, que é levado por esses caras e agora pensam que sabem tudo. Malafaia, como tu não tens argumento, a tua teologia é fraca, sua argumentação é rasa, e tu é um desequilibrado, ok? E é muito fraquinho, você sempre vai partir desses argumentos. É uma garotada que está nas fraldas do evangelho. Há alguns anos ele já usou esse mesmo argumento contra o pastor Paulo Júnior. Né? Ou seja, o que está em jogo não é a bagagem teológica que a pessoa tem, mas a idade e a experiência de vida. Aí é a garotada, pessoas que não saíram da fralda. Eu prefiro ser um menino como Davi na presença de Deus do que ser um gigante como Golias fora da presença de Deus.
ok? Agora a afirmação que nunca sentaram em banco de escola dominical, essa garotada, é outra falsa acusação. Deixa eu te dizer um negócio. Você sabia que a minha vertente, a minha raiz evangélica é assembleiana pentecostal? Eu nasci em um berço evangélico assembleiano. Com 6 anos de idade, eu fiz a minha profissão de fé, exatamente numa escolinha dominical de crianças. Eu, com 5 anos de idade, aprendi a ler a Bíblia. Foi com a Bíblia que eu aprendi a ler. Meu pai e minha mãe me deram aquela Bíblia, Novo Testamento apenas, né? Na capinha cinza, tão conhecida, pelo menos naquela época, né? Que alguns até distribuíam nas escolas públicas, em quartos de hotéis, em motéis e assim por diante. Aquela Bíbliazinha eu aprendi a ler exatamente naquele evangelho. Com 5 anos de idade. Com 6, eu reconheci meus pecados e criei que de fato Jesus era o meu Salvador e posteriormente meu Senhor. Com 8 anos de idade, eu tive a oportunidade de trazer uma palavra introdutória, cerca de 15 minutos, que na época eu decorei todo um sermão, ou melhor, uma parte de um sermão de um grande pastor da época, conhecido. Exatamente no culto de crianças. Eu cresci na minha juventude, na minha infância, adolescência, juventude, na igreja, escola dominical, todo dia o meu pai me perturbava algumas vezes que eu não queria ir, para eu de fato ir na escola dominical. Eu era criança, sabe como é que é criança, não é? Prefere cama. Mas eu cresci na escola dominical. Na minha adolescência, juventude, eu já fui criando mais uma certa maturidade e comecei a pregar. Me casei, nunca saí da igreja. Me casei com minha esposa aos 18 anos e fui separado ao ministério. Estava liberando ao presbiterato já. Só não cheguei por causa desse desligamento da Assembleia de Deus. Depois que eu conheci o calvinismo e o presbiterianismo. Ok? Eu servia na igreja como pregador itinerante, preguei muitas vezes em festas. Eu cresci ouvindo professores de escola dominical. Depois de casado, eu me tornei também professor de escola dominical. É uma falsa acusação sua dizer que nunca sentou em banco de escola dominical. É uma falsa acusação sua. Vamos continuando. Eu vou citar mais de 60 textos da Bíblia e estou desafiando não a me refutar os textos. Está desafiando não a refutar ele, mas os textos. Eu não posso refutar os textos, porque se eu refutar os textos, eu serei herege. E herege não faz o meu feitio. Eu não sou herege. Se tem alguém herege aqui, parte do Senhor essa heresia. Eu não vou refutar texto. Eu vou refutar as suas balelas e mentiras no vídeo. Não os textos bíblicos, porque os textos bíblicos é a palavra de Deus. Ok? Ele disse que ia citar mais de 60 textos, né? Eu acho bem interessante isso, essa ênfase, essa eloquência dele, que eu também sou eloquente, mas eu acho interessante essa ênfase, mais de 60 textos. E ele não citou. Ele não citou. Eu contei, tá? Além do Malafaia ser ruim de Bíblia, ele é ruim também de cálculo matemático. Porque ele citou 23 textos. Ele disse que ia citar mais de 60. Eu estou esperando. Ele citou 23 textos. Dos 23 textos, 6 foram citados da mensagem anterior, que ele pregou no domingo retrasado, que eu comentei os textos no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista também. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu comentei esses 6 textos e, portanto, eu não vou comentar novamente. Dos 23 textos, ele citou 6, mais uma vez, que já havia citado antes. Então, é coisa de papagaio, né? Repetindo sempre as mesmas coisas. Mas vamos ver os mais de 60 textos que eu não consegui achar. Vamos lá. Também de primeira mão, deixa eu falar aqui uma coisa, que aqui é que está o cerne da questão. Sim. Significado de predestinação. Predestinar é determinar o futuro. A Bíblia fala de predestinação? Sim. Predestinou a igreja para o céu. Bom, agora ele foi mais sensato, mais coerente, congruente,
Porque ele falou que a Bíblia fala em predestinação. Tem arminianos por aí, entre aspas, né? Entre aspas, e dizem que não encontram predestinação na Bíblia. Não encontram porque usam a Bíblia apenas como desodorante para colocar debaixo do braço e ir para a igreja. Mas nunca leem a Bíblia. Ou se leem, eles leem com uma venda nos olhos, porque predestinação é algo explícito nas Escrituras, especialmente nas cartas de Paulo. Se você não consegue enxergar predestinação, é porque você é um cego e tolo. E além disso, preguiçoso espiritual, intelectualmente também. Pelo menos o Malafaia foi coerente. Predestinação está na Bíblia. Ok? E aí ele vai falar de predestinação de Israel. Eu concordo. A Bíblia fala que Deus predestinou Israel. A Bíblia fala de predestinação da nação de Israel, Deuteronômio 7, 7 ao 8. A Bíblia também fala da predestinação de pessoas que já nascem com habilidades específicas, Efésios 4 e 11. E a Bíblia também fala de anjos eleitos. Se eu não me engano, na segunda carta de Pedro, né, de anjos eleitos. E a Bíblia também fala de predestinação de pessoas. Quando a Bíblia fala de predestinação e eleição, parece que são sinônimos, né? A gente entende assim, predestinação e eleição, de fato, parecem palavras sinônimas. Mas não são. Predestinação tem a ver e tem a relação com os eternos decretos de Deus concernente a todas as coisas, não só a eleição dos salvos. Predestinação, biblicamente falando, tem a ver com os eternos decretos de Deus concernente a todas as coisas. A eleição, por sua vez, é uma parte, é um dos aspectos dessa predestinação. E a Bíblia também fala de predestinação de pessoas. O texto mais claro, Romanos 8, 29 e 30, ele vai citar e eu vou comentar. De forma bem lacônica, ok? Romanos 9, 13 é outro texto claro nesse sentido. A Bíblia fala de predestinação de pessoas para a salvação. Vamos continuando? Predestinou pecadores ao inferno e predestinou que Israel vai reconhecer Jesus como Messias e Senhor. A questão é que a predestinação não é fatalista, não fala de individualidades, que Deus escolheu um grupo para ir para o céu ou para o inferno. Se você decide... Balela, mentira, falácias, deturpações, desconhecimento, ignorância, arrogância e assim por diante. Calvinistas, e o calvinismo histórico, não diz e não crê que Deus predestina Joãozinho para ir para o céu e Mariazinha ele predestinou para ir para o inferno. Não. Predestinação, quando aparece nas Escrituras, eleição também, sempre se refere a salvos, a eleitos. Sempre a pessoas que foram salvas da condenação do inferno. A Bíblia nunca diz sobre predestinados para o inferno. Isso é babaquice, ignorância. Eu sou um calvinista que não crê que Deus predestinou pessoas para o inferno. Eu creio que Deus predestina pessoas para ser salvo, para ir para o céu. Predestinação para ir para o inferno não tem na Bíblia. Existe um termo, teologicamente, foi defendido também pelos puritanos, a Confissão de Fé de Westminster. Se você nunca leu, leia toda ela. A Confissão de Fé de Westminster também usa a expressão preteridos, que traz a ideia de pré-ordenados, abandonados, deixados para trás, deixados que sigam o seu rumo e o seu curso natural. Ou seja, a própria condenação, o próprio inferno, toda a humanidade representada em Adão. Adão é o cabeça representativo de todos os seres humanos, conforme Romanos 5 e 12, 1 Coríntios 15, 21 e 22, por exemplo. Todos nós estávamos representados em Adão. Todos nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? Porque nós escolhemos de fato em Adão a condenação. Deus disse: o dia que comerdes do fruto proibido, certamente morrereis. Gênesis capítulo 3. E o que nós fizemos? Em Adão, nós escolhemos a morte, que abrange física, espiritual e morte eterna. Os 3 tipos de mortes definidos na palavra de Deus. Nós escolhemos em Adão o próprio inferno. Então nós fomos preteridos.
Ou seja, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Dessa massa de gente, caminhando a passos largos para o inferno, Deus soberanamente, graciosamente, de forma bondosa, amorosa, Ele soberanamente tira os eleitos. Ele predestina esses para ir para o céu. Os outros são preteridos, porque escolheram em Adão a morte. Gosto da ilustração do reverendo Augusto Nicodemos. É como uma massa de gente caminhando a passos largos para o abismo, com venda nos olhos, tampões nos ouvidos, e Deus está atrás gritando e trovejando: venham, arrependam-se, mas eles não ouvem a oferta do evangelho. É preciso Deus vir, tirar a venda dos olhos, tampões dos ouvidos. E aí eles olham para o abismo e voltam para trás. Isso é graça. E o resto continua seguindo o seu curso de vida. Existe um puritano do século XVIII que ele disse assim: quando as pessoas chegarem no céu, uma linguagem alegórica, né, no chão do céu vai estar escrito graça. A pessoa vai entender: fui salvo pela graça. Mas as pessoas que chegarem ao inferno, que foram pré-ordenadas ou preteridas, elas vão olhar no chão do inferno, vai estar escrito justiça. Justiça, porque era exatamente isso que nós merecíamos. Então, tem de se haver essa distinção entre predestinação e preteridos, pré-ordenados. A maioria dos arminianos com falsas acusações não entendem isso. Tem um vídeo que eu gravo uma série comentando sobre especificamente predestinação e eleição. Aqui eu preciso ser sucinto, vamos lá. Está na igreja, vai para o céu. Independente se você está ou não na igreja, a igreja vai para o céu. Se você decide levar uma vida de pecado, você vai para o inferno. Mas quem decide é você. Então, eu quero mostrar textos da Bíblia e vou citar textos que eles usam. E no final, eu quero dar uma palavrinha sobre esses caras para abrir a mente do povo evangélico. É muito. Mas já está abrindo, Malafaia. Já está abrindo. O senhor quer sério. A Bíblia. Analise. Não coma pela mão de ninguém, nem pela minha. É a Bíblia, mas a sua leitura de textos é em vão inútil. Citação de textos, Mormons faz, Testemunhas de Jeová fazem. Adventistas fazem. A questão é entender o texto de acordo com o contexto. Coisa que você negligenciou mais uma vez, feio mesmo. É a Bíblia. Vamos lá? Eu vou começar com Paulo, que segundo eles é o teólogo da predestinação. Em alguns textos eu vou dizer assim, eu destaco. Vou começar destacando dois conjuntos de textos. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 24. E agora eu vou dar uma pausa no vídeo e vamos continuar, tá? Porque o vídeo já está longo. Já tem aí 27 minutos e eu vou continuar, ok? Muito bem, meus irmãos, continuando essa análise do vídeo do Silas Malafaia, e eu vou soltar diretamente, ele vai fazer algumas citações de textos, destacá-los, e eu já vou entrar com a análise bíblica e exegética, ok? Dos textos, e contextualmente interpretando, ok? Vamos lá, mais uma vez. E Romanos capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Esses dois textos eu destaco. Também para você analisar Romanos 10, 13. Destaco Romanos 14, 12. Destaco Romanos 11, 21 e 22. Romanos 11, 32. Agora dou um pause. Eu gostaria de analisar os primeiros textos bíblicos que ele citou na Carta aos Romanos, porque ele citou alguns na Carta aos Romanos, ok? Eu gostaria de analisá-los. Depois ele vai citando outros textos das Escrituras, começando na Carta aos Gálatas. Mas eu gostaria de analisar os textos da Carta aos Romanos. Primeiramente, ele citou, como você já observou, Romanos 3, versos de números 21 ao 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos
e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Os arminianos vão bater na tecla do todos. Palavra grega pantas. E eles vão entender como sendo a totalidade. Quem são os todos de Romanos 3? Eu já expliquei no vídeo anterior. Eu só vou ressaltar mais uma vez, recapitular. Mas eu vou destacar também um verso do mesmo capítulo que vai elucidar. Todos aqui não são todas as pessoas sem exceção. Ok? O capítulo 1, o apóstolo Paulo discorre. Leia depois, pega a Bíblia e leia desde o capítulo 1. Como diz o Malafaia, não venha comer aqui pela minha mão ou de outro. Romanos 1, meu amigo. Paulo trata sobre a total depravação dos gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. Capítulo 2, ele trata sobre a total depravação dos judeus. Quem são judeus? Descendentes do sangue de Abraão. Capítulo 3, esse aqui que ele citou, trata de todos no sentido de gentios e judeus. Ou seja, Paulo coloca todos no mesmo pacote, isto é, gentios e judeus. E aí ele declara dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas percebe que quando ele diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, diz que todos foram justificados. O que é ser justificado? Isso é o fundamento da teologia. Expressão teológica bíblica que o crente, todo crente deveria de saber. Ok? Justificado significa ser declarado legalmente justo. O condenado, o réu, está diante do juiz, o juiz bate o martelo e diz que ele está livre, ele foi livre da culpa. A dívida foi quitada e ele é livre. Diz que nós fomos justificados. Se todas as pessoas do mundo, sem exceção, foram justificadas, elas foram declaradas legalmente justas, ou seja, não há mais culpa de pecado. Se não há mais culpa de pecado, logo todas as pessoas, sem exceção, também serão salvas, porque já foram justificadas. Percebeu a incoerência? Paulo está tratando aqui judeus e gentios. Romanos 3, ele coloca todos no mesmo pacote. Tanto é que no capítulo 2, versos 14, 15 e 16, Paulo diz assim, que o gentio que não tem a lei, assim como os judeus a têm, não é? Os gentios que não têm a lei, mas têm a consciência, e isso é chamado dentro da teologia de a revelação universal ou geral de Deus. Deus implantou em todos os homens que vêm ao mundo uma consciência. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque com um ateu que diz que não crê em nada, não tem fé nenhuma, pelo menos para crer no Deus que os cristãos professam, ele sabe que se assassinar alguém ou que se trair a mulher dele, ele está errando. É pecado, é algo errado. Por que ele sabe disso? Porque Deus implantou a lei da consciência aqui na mente deles. Então, aí Paulo diz que o gentio que não tem lei, mas tem a consciência. Deus se revela ao homem por meio dessa lei da consciência aqui. Existe uma verdade absoluta. O adultério, o assassinato, ele não é relativo. Ele não depende da cultura, dos costumes. O que é errado aqui no Brasil, como o adultério, o assassinato, a traição, ou qualquer outro tipo de pecado, também será pecado lá na China, lá nos Estados Unidos e assim por diante. É uma verdade absoluta. E o gentio tem isso em mente. E aí Paulo argumenta em Romanos 2, versos 14, 15 e 16 também, que o judeu, ele tem a lei, mas ele será julgado pela lei, porque ele tem. Romanos 3 e 2 diz que as palavras de Deus primeiro foram confiadas a eles, ao povo de Israel. E os gentios também serão julgados pela consciência. Paulo está batendo na tecla e fazendo a distinção, gentios e judeus. Agora olha Romanos 3, Malafaia citou, dos versos 21 ao 24. Agora veja o verso 29, veja se a todos sem exceção. É porventura Deus somente dos judeus? Pergunta Paulo. E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Percebe que todos, não é todos sem exceção, mas judeus e gentios, todas as classes de gentes, que é muito bem interpretado em Apocalipse 5 e 9, esse todos. Malafaia também citou capítulo 5, versos de números 17 ao 19 da carta aos Romanos. Eu destaco o verso 18, depois leia com atenção. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, pela condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação de vida. É um texto difícil, PH? É claro que não. O texto não é difícil. O difícil é a sua mente, que não consegue ler o texto
e aceitar o que está escrito. Paulo, no verso 18, ele usa por 2 vezes a palavra todos. Diz que a ofensa e o juízo veio sobre todos os homens. E no finzinho do verso diz que a graça também veio sobre todos os homens. Essas 2 vezes que ele usa a palavra todos no verso 18 do capítulo 5 de Romanos, não tem o mesmo sentido. Essas palavras todos não se refere por 2 vezes às mesmas pessoas. Essa palavra todos, do verso 18, que a graça veio sobre todos, é distinta da condenação e do juízo que veio sobre todos. E ela é respondida no verso anterior, que é o verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quem são os todos, do verso 18, que a graça veio para a justificação? O verso 17 define, lá no finzinho, aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. O dom deve ser recebido pela fé. Calvinista não nega isso. Deus implanta no homem a fé, porque morto em pecado ele não tem fé para crer em nada. Efésios 2:1 e também verso 5. Se você der uma muleta para um morto e dizer, morto, tá aqui a muleta, vai, anda, caminha, ele não vai fazer absolutamente nada, porque ele está morto. Deus não deu a muleta da salvação, da graça para a humanidade morta, caída e corrupta em Adão. Diz assim, se virem. Não, foi preciso uma intervenção divina soberana e Deus dar-nos vida. Nós cremos que nós respondemos à oferta do Evangelho por meio da fé. Agora observa o verso 18, que diz que a graça veio sobre todos para a justificação. Se é todos sem exceção aqui, todos foram justificados? Se todos foram justificados, todos serão salvos. Os todos que desfrutaram da graça de Deus, o verso 18, é todos aqueles que receberam pela fé a oferta do Evangelho. Malafaia cita mais um texto bíblico, agora no capítulo 10, verso de número 13 da carta aos Romanos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, todos aqui são todos sem exceção? Não, todos aqui que serão salvos, que resultarão dessa invocação do nome de Deus, é exatamente judeus e gentios mais uma vez. Olha o verso anterior, do verso de número 13, que é o verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. É todas as pessoas? Não. O verso 12 responde, judeu e grego, todos sem distinção e não todos sem exceção. Malafaia citou mais um texto em Romanos. Agora no capítulo 14, deixa eu conferir aqui, verso de número 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É claro, isso é bíblico. O calvinismo não ensina o oposto. Nós ensinamos e cremos que cada um dará conta, verso de número 12, a si mesmo a Deus. Nós temos responsabilidades. Nós sabemos muito bem a distinção entre ativismo e quietismo cristão. Nós sabemos muito bem e perfeitamente a distinção entre legalismo e antinomianismo. A vida cristã não é uma vida de ficar de braços cruzados na sombra e água fresca. Não, a vida cristã é uma vida de combate, temos responsabilidades, lutamos paulatinamente contra o pecado cotidianamente, contra o mundo, contra a carne, contra Satanás, e nós temos responsabilidades. O texto de Filipenses 2 e 12 é muito claro, dizendo assim, desenvolva a vossa salvação. Negar isso seria negar a Bíblia. Nós somos motivados e incentivados a desenvolver a salvação, a nos aperfeiçoar. É claro, porque agora recebemos um novo coração. Nós não somos mais mortos em pecados. Antes da conversão, nós precisamos sim de um novo coração. E nós não queremos a Deus, não queremos ir a Cristo. Isso é um ensino em Romanos 3, do verso 9 em diante. É Cristo que nos encontrou. Mas percebe que após a conversão agora recebemos um novo coração, recebemos um novo espírito e, portanto, de fato agora nós buscamos a santificação, porque somos uma nova criatura, nós temos responsabilidades e Paulo diz assim, desenvolvam a vossa salvação.
Como se desenvolver? Usando os meios da graça, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, aconselhamento, desfrutando também da ceia do Senhor e assim por diante. É uma forma de desenvolver a salvação. Temos responsabilidades e daremos conta, sim, diante de Deus. O problema que os arminianos não conseguem aceitar é o verso posterior, em Filipenses 2:12. O verso 13 eles não aceitam. Quando, em última instância, Paulo diz assim, vocês desenvolvam a salvação. Mas fica claro, é Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus, meu amigo, quem coloca esse desejo de buscá-lo, de se santificar. Em última instância, converge na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Agora é uma falsa acusação também que eu quero destruir dos arminianos. Calvinismo me levou à prática do pecado. Calvinismo é libertinário. É tudo pela graça. Inclusive o Malafaia já usou. É pela graça, então vou viver de qualquer maneira. Se alguém usa esse argumento, se é pela graça vou viver de qualquer maneira, é notório, é evidente que ela não conheceu a graça. Porque onde não há santificação, não houve eleição. Leia Romanos 6, 1 e 2. Romanos 6, 14 e 15. Romanos 6, 22. Efésios 1 e 4. Tito 2, a partir do verso de número 11 ao 14. No próprio texto de Efésios 2, e 8, quando diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, no verso de número 9 diz, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. No mesmo contexto do capítulo 2, no verso 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Percebe? Em versos anteriores, Paulo diz, somos salvos pela graça. Mas nesse verso de número 10, Paulo diz, nós fomos criados para boas obras, Deus nos preparou para que andássemos nela. Eleição e santificação estão intimamente, inteiramente ligados, não tem como distingui-las. Elas estão ligadas. Essas boas obras e essa santificação é resultado da graça de Deus na vida do eleito. São as evidências. Calvinismo é viver de forma libertina. Não. Eu te desafio a encontrar mazelas e dizer que grandes pensadores, filósofos, teólogos da história da igreja que criam no calvinismo viviam de forma libertina. Eu te desafio a afirmar que Agostinho, Calvino, John Owen, Edwards, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, todos eles calvinistas. Quem teria a audácia, a petulância, a pachorra de dizer que eles viviam de forma libertina? Pelo amor de Deus! Agora, até onde eu sei, escândalos e mais escândalos são provenientes do meio pentecostal e não do calvinismo reformado. Nós vemos através de adultério, corrupção, manipulação. São provenientes do pentecostalismo e não do movimento reformado ou calvinista. A mídia detona com vocês. E é o pessoal mais moralista e legalista, não é? Farisaico que existe. Eu me esforço para ser salvo. Blá, 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 blá. Mas é o pessoal que mais promove escândalo no meio do cristianismo. Hipócritas. Cegos e tolos. Romanos 14, verso de número 2, diz que nós daremos conta de si mesmo a Deus, mas o texto não indica a perda de salvação também. Pois olha o verso de número 4 do mesmo capítulo. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Deus está nos segurando em Cristo, santificando pelo Espírito Santo. Ele é poderoso para nos firmar. Cairemos, tropeçaremos, sim. Mas Ele está nos segurando. Eu vou dar sequência no vídeo. Vamos continuando, meus irmãos. Vamos continuando. Romanos 10, 13. Destaco Romanos 14, 12. Destaco Romanos 11, 21 e 22. Romanos 11, 32.
Gálatas 3:22 eu destaco. Agora, esses três últimos textos que ele acabou de citar e destacou, Romanos 11, 21 e 22, eu até anotei, Romanos 11, 31 ao 32, Gálatas 13, 22, eu não vou comentar, pois já comentei no vídeo anterior em resposta a ele, ok? Vamos lá. eu vou chegar aqui em Efésios 2:8, porque um puritano, reformador, refutando Silas Malafaia, cita Efésios 2:8. Pela graça. As pessoas ficaram questionando, PH, será que ele se refere à tua pessoa e ao teu vídeo ou ao vídeo do reverendo Ageu Magalhães, que é um pastor presbiteriano? Meus irmãos, eu penso e creio que provavelmente ele se refira à minha pessoa e ao meu vídeo, ok? Porque é muito coerente. No início do vídeo ele falou sobre uma garotada que nem saiu das fraldas do evangelho ainda, ok? Então é mais propenso a se crer que de fato ele se refere ao meu vídeo e à minha pessoa, e não ao reverendo Ageu Magalhães, que é um pastor idôneo e mais maduro assim na fé reformada e no presbiterianismo, ok? E eu citei exatamente o mesmo texto, e o Ageu Magalhães também citou, Efésios 2, 8 e 9. Sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que o dom de Deus é a fé. Nesse texto, não. Nesse texto, o dom de Deus é a salvação pela graça, porque só Deus pode salvar. Vamos para o contexto? Porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Romanos 6:23. O salário do pecado. Vamos para o contexto, e não ficou no contexto de Efésios 2, 8 e 9, mas pulou para Romanos 6. Ele diz que o dom de Deus não é a fé. Existe um pensamento dentro do arminianismo que diz o seguinte, que o dom de Deus que não vem de vós, em Efésios 2 e 8, não pode ser a fé, como os calvinistas ensinam, ok? Porque o que é o isto que não vem de vós? O isto é a palavra grega tuto. E o isto, pela gramática grega, ele é um gênero neutro, ok? E a fé não pode ser o isto, porque a fé, a palavra grega pistis, é um substantivo feminino. Portanto, eles argumentam dizendo o seguinte, o que é o isto que não vem de vós, é o dom de Deus? É a graça, é a salvação. Meus irmãos, seguindo esse mesmo pensamento à luz da gramática grega, se a fé, que é um substantivo feminino, não pode ser o isto, então a graça também não pode ser o isto, que é o dom de Deus que não vem de vós. Por quê? Porque a graça, a palavra grega charis, ou charis, não é? Ela também é um substantivo feminino. Portanto, nem a graça nem a fé é o isto. Então, para se ter um pouco mais de coerência, o que seria o isto, que não vem de vós, é o dom de Deus? É o conjunto de toda a frase. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, toda essa frase, esse conjunto, é o isto, que não vem de vós, é o dom de Deus. A graça e a fé não vem de vós, é dom de Deus. Para se ter coerência segundo esse pensamento arminiano. Ok? O pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o dom? A salvação. A vida eterna por Cristo. É lógico. A exegese está muito, cara. Vamos lá, vamos continuar analisando. Filipenses 3, 13. Vamos continuar analisando. Lógico. Esse texto eu vou analisar. Filipenses 3, 13 e 14. Confira depois na sua Bíblia. Irmãos, contaminam, julgo que o haja alcançado, mas uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou lendo rápido, porque eu não quero me prolongar muito nesse vídeo, não quero que ele seja tão extenso, ok? Ele diz que esquece, Paulo diz, né? Esquece das coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. A linguagem que o apóstolo Paulo utiliza em Filipenses 3, 13 e 14 é uma linguagem de um atleta, de alguém que está correndo uma corrida, uma maratona. Ele está vendo a linha de chegada e ele não desiste, ele quer alcançá-la para receber o prêmio. Paulo usa palavras semelhantes lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso de número 8, confira depois, onde ele fala do prêmio que ele vai receber, a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. É a mesma linguagem de um atleta, de um corredor numa maratona.
Coroa da justiça não significa salvação. Os arminianos fazem caricaturas e não entendem isto. Salvação é uma coisa, coroas são outras. Coroas não tem conotação e não é sinônimo de salvação. Coroas tem a ver com recompensas, galardões. Nós cremos que a igreja será recompensada e galardoada. Mas isso não implica em perda de salvação. É por isso que em Apocalipse 3:11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Será que é perda de salvação? Não. Coroa não significa salvação. Coroa é recompensa, galardão. O galardão se perde, a salvação não. A salvação é segura em Cristo. Recompensas, galardões significa aquilo que eu estou me dispondo e me esforçando para beneficiar o reino de Deus. Para fazer que o evangelho avance e o reino de Deus cresça e alavanque mais aqui na terra entre os homens. O galardão se perde. Se perde por um cristão que será melhor. Um cristão que trabalhou com mais afinco, com mais garra, com mais energia em prol do evangelho. E aí ele pode perder por um outro cristão. Usa as palavras de Agostinho. Quando chegarmos no céu, a igreja for recompensada, isso vai ser o próprio galardão de Deus recompensado em nós. É Deus recompensando o galardão dele, a graça de Deus em nós. Portanto, ninguém deve se vangloriar em nada, absolutamente em nada, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. O arminiano não percebe que somos salvos e estamos seguros em Deus. 1 Coríntios 1:18, Paulo diz assim, porque pela graça, 1 Coríntios 1:18, Paulo é muito claro dizendo assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Salvação dentro do calvinismo é uma identidade. Salvação dentro do arminianismo, do sistema arminiano, é um estado. Ora é salvo, ora não é salvo. Percebe? Paulo diz, nós somos salvos. O evangelho é poder de Deus. O arminiano não entende isso. Portanto, em Filipenses 3 e 14, não está falando de salvação. Está falando de um prêmio para ser recompensado. E Paulo usa a mesma linguagem em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo 4:8. Agora observe que no verso anterior, Paulo diz assim, não que já tenha alcançado, verso 12, ou que seja perfeito, fui também, mas prossigo para alcançar aquilo, o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo diz que ele não se sentia perfeito. Esta perfeição não é a perfeição do verso anterior, que é o verso 11, a ressurreição. Não, essa perfeição é que todo cristão almeja. Todo cristão almeja ser perfeito e se conformar à imagem de Cristo. Esse é o intento de Paulo. Ele sabia que ele não tinha alcançado isso, essa perfeição, ou seja, ele não era ainda perfeito, não estava conformado à imagem de Cristo. Ele tinha muitas dúvidas, ele tinha problemas para serem tratados. Todo cristão preza por isso, ele está palmilhando, ele está trilhando o caminho da perfeição, ele quer chegar até o fim. Mas o texto não indica em perda de salvação. Vamos lá? 14. Colossenses 1, 22 e 23. Colossenses 1, 22 ao 23. Eu vou ler o verso 23, depois confira na sua Bíblia. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Parece que o verso 23... a expressão se, não é? que Paulo usa no texto, parece que está dizendo que a salvação é uma condição. E se nós não perseverarmos, não obedecermos o evangelho, nós não seremos salvos. Se colocamos a obediência como condição para a salvação não é mais por graça. A salvação será meritória, será obras humanas e não por graça. Quando Paulo usa a expressão se, no verso 23, na carta aos Colossenses, essa expressão no texto grego, a palavra grega é ei, para si, ok? Não denota uma dúvida, uma incerteza, mas denota exatamente confiança e certeza. Paulo, no verso 23, ele está seguro de que os cristãos irão permanecer. A melhor tradução não seria assim, ó, se na verdade permanecerdes fundados e firmes da fé. Não, a melhor tradução seria assim, vocês permanecerão firmes na fé, porque a gramática grega define o si como algo seguro em Deus.
Se Paulo está falando em perda de salvação, iria contraditar textos como João 10, 27 ao 29, onde o próprio Jesus, e não Paulo, o teólogo da predestinação, né? O próprio Jesus diz que nós estamos seguros nele. Leia depois, João 10, 27 ao 29. O problema é que os arminianos pensam que nós, calvinistas, cremos que um salvo nunca cairá, nunca cometerá um deslize. Nós cremos que o salvo cairá, sim. Em Provérbios 24 e 17 diz, ou melhor, 24 e 16 diz que o justo cairá 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. É Deus quem levanta. Nós cairemos, tropeçaremos, mas Deus nos levantará. Davi era um eleito, caiu, cometeu atrocidades terríveis, mas se levantou porque era um eleito. O filho pródigo caiu, mas se levantou porque era um eleito. Cometeremos pecados, deslizes, mas não desceremos até a cova, até o túmulo, nessas condições. Deus nos conservará até o fim, de modo que voltaremos, quebrados, arrependidos, mas voltaremos. Eu destaco Tito 2,11. Vamos para Hebreus? Olha, Tito 2,11 é mais um texto que eu já comentei de forma mais detalhada no vídeo anterior. Vamos prosseguindo. Alguns textos, tem muito mais. Eu só estou citando aí uns 60 textos. Mentira, não citou 60. Destaco Hebreus 2, do versículo 1 ao 3. Destaco esse aqui. Hebreus 2, 1 ao 3. Parece indicar perda de salvação, o texto não indica perda de salvação, leia depois. Hebreus 2, 1 ao 3, não indica perda de salvação. O escritor da carta aos Hebreus não cria em perda de salvação, pois depois leia capítulo 10, verso 25, capítulo 12, verso 1 da mesma carta. Ele é seguro de que Cristo nos assegurará até o fim. E como eu já disse, nós cremos que um salvo ele pode cair, mas ele não ficará caído e prostrado para sempre. Deus o trará de volta. Agora, a carta aos Hebreus, ela foi escrita, como eu já comentei no vídeo anterior, num contexto de ferrenha perseguição contra a igreja. De modo que muitos cristãos estavam saindo do cristianismo e voltando para o judaísmo. Por causa de contexto de perseguição. Perseguição de parentes, familiares, perseguição de amigos. Perseguição dos próprios hebreus ali, judeus contemporâneos, conterrâneos. E muitos estavam voltando para o judaísmo. Voltar para o judaísmo significa chamar Jesus de maldito, anátema. Chamar Jesus de anátema denota apostasia. Apostasia não significa que a pessoa era uma salva. Alguém que apostata da fé, de fato, nunca foi um salvo. 1 João 2 e 19, leia, já citei no vídeo anterior, também corrobora isso com muita clareza. Super destaque, Hebreus 3, do 14 ao 19. Também destaco Hebreus 5. Hebreus 3, do 14 ao 19, eu já comentei no vídeo anterior. Capítulo 5, verso de número 9, também. Hebreus 10, do 37 ao 39. Hebreus 10, 37 ao 39. Eu destaco também o verso 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Indica a perda de salvação? Não. A palavra grega para recuar aqui, segundo o lexicógrafo Edward Robson, é rupostelo, que significa um retraimento, um recuo por timidez. Quando em Apocalipse diz, capítulo 22, né, e capítulo 21 e verso de número 8 também, que quanto aos tímidos, a sua parte será lançada no lago de fogo. Tímido não tem nada a ver com temperamento. Tímido, segundo o contexto bíblico, pode ter dois sentidos. Medo de ser reconhecido como cristão. Segundo sentido, vergonha de pregar, de testemunhar a Cristo aos pecadores. Portanto, esta palavra, se ele recuar, significa um retraimento, um recuo por timidez. A palavra grega rupostelo. Lembra que o contexto é um contexto de perseguição e muitos estavam saindo do cristianismo e voltando para o judaísmo? O texto diz que a minha alma não tem prazer nele. De fato, Deus não tem prazer. A palavra grega para prazer, segundo Robinson, é eudóquio, que significa achar por bem fazer alguma coisa. Deus vai dizer mais ou menos assim: eu não vou fazer mais nenhum bem a você.
Deus deixará de agir nele. É isso que o texto diz. E de fato, se alguém se afasta do Deus verdadeiro, amaldiçoa Cristo, zomba e ridiculariza o cristianismo, de fato é um apóstata e corrobora, ratifica que nunca foi um salvo. Vamos a Jesus. Mateus 7, versículo 13 e 14. E aqui é um super destaque. Mateus 7, 13 ao 14, texto áureo, da porta larga e porta estreita. Para quem Jesus estava falando? Para os judeus. O Evangelho segundo Mateus, qualquer estudante de teologia iniciante sabe disso perfeitamente. A distinção dos evangelhos. O Evangelho segundo Mateus foi escrito para quem? Para os judeus. Jesus era judeu e Jesus estava se dirigindo a judeus. Ele está dizendo, entrem pela porta estreita. Quem eram os judeus? A nação eleita, predestinada. Deuteronômio 7, 7 a 8. O que eu estou dizendo é que uma nação eleita pode fazer boas escolhas. Quando nós encontramos textos no Antigo Testamento, como buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, buscar-me-eis e encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, estas expressões sempre apontam para Israel, nunca para nações ímpias ou pagãs, nunca para jebuseus, girgazeus, heteus, filisteus, amorreus e todos os zeus existentes no mundo antigo. Sempre é para Israel. Você nunca vê Deus falando para nações ímpias ou pagãs fazerem boas escolhas, mas sempre para Israel, nação eleita, privilegiada, escolhida pelo Senhor. Mateus 7, 13 ao 14, Jesus está falando para Israel de novo. O Evangelho segundo Mateus foi escrito para judeus e Jesus está falando para judeus. Entrem pela porta estreita, porque uma nação eleita pode fazer boas escolhas, mas que em última instância vai culminar novamente na pessoa de Deus. Enquanto aos gentios, Paulo em Romanos 3, a partir do verso 9, leia com atenção, ele diz assim, não há quem faça o bem, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem escolha a Deus, ou não há quem busque a Deus, não há quem busque a Deus, Malafaia. Vocês devem escolher, mas Paulo chega, destrona e diz assim, não há ninguém que busque a Deus e ponto final. Por quê? Porque somos totais depravados. O vídeo da predestinação da série que eu fiz, eu comento de forma bem clara sobre essa questão. Vamos continuando, eu estou sendo bem sucinto. Texto áureo da Bíblia. O versículo mais importante da Bíblia, o sujeito tem determinado e não tem predestinado. João 3,16. Já comentei no vídeo anterior. Para todo aquele que nele crê. Aquele não está determinado, qualquer um não é predestinado. Tem a vida eterna, não pereça, mas tem a vida eterna. Aconselho também você ler João 3,18. João 3,36, palavras de Jesus. João 17,3. Minha gente, o que é isso? Todos os textos que ele citou do Evangelho de João só confirmam que o pecador está debaixo da ira de Deus, porque ele é filho da ira conforme Efésios 2. E ele deve arrepender-se dos seus pecados e crer na oferta do Evangelho. Não existe essa historinha, todo mundo é filho de Deus. Não. Se não se arrependeu, é filho de Adão, filho do diabo, filho da ira, da desobediência. São expressões claras nos escritos de Paulo. A pessoa se torna filho de Deus, segundo João capítulo 1, a partir do momento que crê em Cristo. Mas lá em João capítulo 1 diz que aqueles que creem e nasceram da vontade do próprio Deus. Eles só creram porque foi da vontade de Deus. Leia João capítulo 1. Todos os textos que ele citou do Evangelho de João só confirma o ensino bíblico calvinista. Vamos lá? Também tem um texto lá em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Apocalipse 3, verso 21, não indica livre-arbítrio, Malafaia. Primeiro, Jesus está falando com quem? Para os ímpios? Para não eleitos? Para todas as pessoas do mundo? Não, Jesus está falando para a igreja. Ele está falando para crentes. Eis que estou à porta e bato. Para a igreja. Não para todas as pessoas. Agora percebe, o texto em Apocalipse 3:21, da porta que bate, não está falando de livre-arbítrio. Porque no início da carta, quando Jesus se dirige, eu vou fazer questão de ler, Apocalipse, capítulo 3, verso de número 21. Verso de número 20, perdão, eu citei a referência errada. Jesus disse, estou à porta e bato. A carta à igreja de Laodiceia. Mas no contexto
no verso de número 7 do mesmo capítulo, Jesus diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Escrevendo para a igreja de Filadélfia, ele diz: eu tenho a chave de Davi. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Eu tenho uma chave que abre e ninguém fecha. Percebe que não existe essa questão de livre-arbítrio? Eu vou abrir a porta do meu coração. Não. Quem é que tem a chave? É Cristo. Ele é quem abre. O verso 7 contraria esse ensino do livre-arbítrio. Existiu um puritano, se eu não me engano foi Thomas Watson, quem disse assim: o pregador, o missionário, ele bate a porta do coração do pecador, mas é Cristo que tem a chave para abrir ou fechar a porta desse coração. E ceio com ele. Quem abre a porta é você, porque você é livre para determinar se deixa Deus ou não entrar. E eu vou ao último convite da Bíblia, que não tem nada a ver de predestinado. O último convite do Espírito Santo da igreja. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouça, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Onde é que está predestinado? Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a esposa. Quem é a esposa? A igreja. Dizem vem. E quem ouve, diga vem. Ou significa, eu como um pregador, eu prego, eu anuncio, eu testemunho Cristo a um outro pecador. E esse pecador, ele ouve o evangelho e também passa a crer. E passa a convidar outro para ouvir o evangelho e beber da água que é Cristo. Quem ouve, diga vem. Ou seja, após ouvir a oferta do evangelho, ele passa a crer, ele também passa a ser um evangelista, um missionário, e dizer: vem beber dessa água, vem ser crente de fato. Foi o que Spurgeon declarou: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Agora interessante, porque o texto diz assim: quem ouve, diga vem. A palavra grega para ouve é akouo, que significa ser dotado com a faculdade de audição, com a capacidade para ouvir. A palavra grega akouo tem esse sentido nesse texto. Não que eles ouviram por livre e espontânea vontade a oferta do evangelho. Não, eles foram dotados com a capacidade de ouvir. Foi Deus quem tirou os tampões dos ouvidos. E isso confirma com Marcos 4, 11 e 12, que é o próprio Deus quem coloca cegueiras para que eles não enxergam, ou não enxerguem o evangelho. Ele coloca tampões nos ouvidos para que não ouçam a voz de Cristo. Leia Marcos 4, 11 e 12. Eles serão dotados para ouvir. E agora, quem é que ouve, PH? Quem é que ouve? João, capítulo 10, verso de número 16. Vamos correndo aqui, João, capítulo 10, verso de número 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Percebe? As ovelhas de Cristo ouvirão a voz de Cristo. Olha o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha o verso 26. Mas vós não cresces, porque não sois as minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As ovelhas ouvem. Quem é que vai ouvir este chamado para beber da água que é Cristo em Apocalipse 22 e 17? As ovelhas de Cristo. Quem é que tem sede? Leia Isaías 44, versos 1 ao 5. Somente os eleitos do Pai. Nós temos casos na Bíblia de pessoas que foram barradas, impedidas de ouvir a oferta do Evangelho, como por exemplo Atos 16, versos 13 ao 15. Confira depois, eu não vou ler por causa do tempo. Leia depois. Paulo queria pregar e o Espírito o impeliu, dizendo: você não vai pregar. Para alguns a mensagem do Evangelho foi impedida. Por quê? Porque não eram eleitos. Eu gosto das palavras de Irineu de Lyon, patrístico, dizendo: se Deus não vir até o homem não vai até Deus. É Deus quem intervém na história humana. É por isso que em 1 de João, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós o amamos. Amamos quem? Deus, porque Ele nos amou primeiro. É uma atitude monergística. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós. Meus irmãos, isso é muito revelador. Muito revelador. É qualquer um, é quem quiser. É quem quiser.
A verdade é que essa predestinação fatalista elimina a graça e a justiça de Deus. Agora eu vou citar os textos que eles gostam de usar. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. De fato está falando de predestinação, mas da igreja. Romanos 8, 29 ao 30, eu não vou comentar, pois eu tenho um vídeo no canal, que na verdade é uma série de vídeos que eu fiz há algum tempo, onde eu comento, onde eu faço uma exegese de cada palavra detalhadamente. Que ali é o fundamento da nossa fé, da nossa salvação. Romanos 8, 29 ao 30. Eu vou deixar o link aqui dos vídeos que eu fiz, mais de 1 hora, tratando sobre Romanos 8, 29 ao 30. Não vou comentar por causa do tempo, eu já também tenho um vídeo dessa natureza. A carta para a igreja está no plural, não está no singular. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A carta é para a igreja, está no plural, não está no singular. Está falando da igreja. E a igreja é o que, Malafaia? A igreja é composta por mulas? A igreja é composta por elefantes? Por extraterrestres? A igreja é composta por pessoas, por gentes. Se ela é composta por pessoas, é evidente que foram pessoas predestinadas para a salvação. Nos elegeu antes da fundação do mundo, está falando da presciência de Deus, que num tempo da eternidade determinou que a igreja vai para o céu. Não está falando de individualidades. Agora, tem aí um pseudo-reformador. E aí ele começa com as chacotas e zombarias dele. Efésios 1, 4 ou 5 também comento no vídeo da predestinação. Eles vão bater na tecla na questão da presciência de Deus. Deus nos predestinou com base na presciência porque ele anteviu a nossa fé. Então Deus, através de um conhecimento antecipado, ele nos predestinou. Quando, por exemplo, o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1 e 2, diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, significa que Deus nos elegeu não com base em nossa fé, em nossas obras, mas significa que ele sabia desde o início a quem iria salvar. Por isso diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Deus sabia desde o início a quem iria salvar, através do seu conhecimento antecipado. Não é? O moderno reformador que gosta de usar Atos 13, 48. Cara, tu está precisando estudar mais um pouquinho a Bíblia. Atos 13, 48 não tem nada de predestinação. O texto está mostrando os judeus que não creem, os judeus que creem e os gentios que recebem a palavra. Uau, agora ele fez a distinção de judeus e gentios? Para quê? Para beneficiar o que ele crê? Percebe? Atos 13, 48 é claro. Não é a minha exegese que está ruim, é a sua. Atos 13, 48 é claro. Mas agora ele muda o discurso dizendo que é judeus e gentios. Percebe? Percebe isso? Percebe a incoerência? Percebe o perigo? E lá na frente, para confirmar isso, Atos 16, 5, diz que as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número indeterminado. E a palavra grega de Atos 13, 48 é uma palavra de cunho militar, usada por Lucas. Eu vou dar sequência, meus irmãos, no vídeo, ok? A palavra grega de Atos 13, 48 é uma palavra de cunho militar, usada por Lucas. É a palavra tasso, T-A-S-S-O. Correto. Não tem nada a ver com predestinação. É uma fileira e alguém que entra porque crê. Diferente. É forçação de texto. A palavra grega está correta, o conceito está correto de organizar fileiras, mas para essa fileira militar ser organizada, ela precisou ser escolhida por alguém. Se alguém foi enfileirado, é porque foram escolhidos e eleitos. Não, ok? Houve sim uma seleção, houve sim uma escolha. Ok? Da palavra grega de Romanos 8, 29 e 30. E de outros textos que falam de predestinação, que é já uma outra palavra, usada a palavra prorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O. E está falando da igreja. Essa palavra, amigo, entra no Google aí, amigo. Vê a diferença da palavra. Comentei no vídeo anterior que não é pelo fato de uma palavra grega estar no texto bíblico, em outro texto ela estar novamente, a mesma palavrinha grega, a palavra-chave sendo analisada, não significa que ela terá o mesmo sentido.
Não é pelo fato que em Romanos 8, 29 e 30 a palavra grega de predestinação é uma palavra grega distinta de Atos 13 e 48. Não é pelo fato que isso não significa que não há predestinação ali. Há palavras gregas distintas, mas o ensino exarado ali é predestinação. E como eu disse no vídeo anterior, não é pelo fato das palavras gregas estarem em todos os textos bíblicos que ela terá o mesmo sentido. O que vai determinar é a palavra sendo analisada à luz do contexto, regra de hermenêutica. E da palavra prorizo. Atos 13, 48 não tem nada a ver com predestinação. Pega leve. Não deturpa não, não engana os incautos não. Essa aqui é a verdade, gente. Às vezes que a Bíblia fala em predestinação, está no plural. Está falando da igreja. Paulo nunca se chamou de predestinado. Que conversa fiada é essa? Agora, gente, deixa eu falar um pouco desses caras. Esses pseudos reformadores calvinistas, o calvinismo deles é aquele que chegou na América. E agora ele vai começar com balelas, mentiras, falsas acusações, né? É típico de arminianos que fazem caricaturas do calvinismo. Eu não vou dar sequência no vídeo para não ficar mais longo ainda o meu vídeo, ok? Mas está aí o vídeo, vocês podem assistir, muitos de vocês já assistiram e sabem das aberrações que ele vai falar. Mas arminiano ele sempre vai bater na tecla. Como ele não tem argumento teológico bíblico, hermenêutico, exegético, ele vai partir para falsas acusações históricas. João Calvino matou Miguel Servet. João Calvino era homossexual. Martim Lutero matou os anabatistas, enterrando os homens, as mulheres queimando e assim por diante. Os puritanos fizeram atrocidades. Malafaia, eu te pergunto, e daí? Mesmo que eles cometessem tais atrocidades, isto não anularia o legado, a herança teológica deixada por grandes gigantes da teologia do passado. Mesmo que eles cometessem tais atrocidades, isso não eliminaria o legado. Você lembra de Davi? Pois é, Davi cometeu um adultério, e não somente um adultério. Ele mandou matar o marido de Betseba, ele cometeu um homicídio também. Ele cometeu um assassinato. Ok? Outros pecados foram envolvidos ali no episódio do adultério de Davi. Meu amigo, eu te pergunto, Davi deixou de ser eleito? Vamos jogar todo o relato de Davi nas escrituras na lata do lixo? Os salmos que ele escreveu, que são belíssimos hinos e louvores a Deus, vamos jogar na lata do lixo por causa dessa mazela no caráter de Davi? É claro que não. Vamos descartar Abraão e dizer que ele não é eleito porque ele mentiu, porque ele ia assassinar o filho Isaque também? Vamos fazer isto? Tantos heróis da Bíblia, que a Bíblia não oculta os seus erros, os seus pecados e mazelas, mas o legado deles está nas Escrituras. Isso serve para os nossos heróis históricos também da fé reformada. Isso não elimina a herança teológica deixada por eles. Ok? Eu encerro aqui esse vídeo, meus irmãos, e espero que a justiça de Deus mais uma vez venha sobre Malafaia. Ok? Abraço.